Beleza, eu acho que tá gravando. E aí, minhas bestes, olha, eu separei aqui um assuntozinho massa, tá? Eu acho que vocês vão sair daqui sabendo tudo. Então, eu vou tentar explicar o mais detalhado possível, tá? Pra que vocês entendam. Vai dar certo. Vamos lá, vou começar com oxirredução. Eu escolhi 3 assuntos porque eu acho que provavelmente eles vão ser de questão aberta. E é mais, tipo, eu acho que é melhor vocês estarem sabendo dessas aqui. Porque as outras, como é teórica, vocês conseguem resolver só apenas lendo um assunto, tá? Então vamos lá, oxirredução, né? A função da gente aqui é descobrir quem tá perdendo elétrons, quem tá ganhando, quem é que tá oxidando e reduzindo, tá? E descobrir quantos NOx tem cada elemento. NOx nada mais é do que o NOx de redução de cada elemento, tá? Então, pra gente estar sabendo quantos NOx tem cada elemento, a gente pode estar vindo aqui na tabela periódica. E bom, a tabela periódica aqui, ela é separada... Deixa eu pegar o laser aqui. Eu gosto desse laser, velho. Aí é separada em grupos aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada elemento que tá nesse grupo aqui, eles têm uma quantidade de elétrons. E cada elemento eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência, tá? Para ele estar se estabilizando. Então, vocês concordam comigo que quem tá desse lado aqui, na tabela periódica, eles estão mais fácil de ter os 8 elétrons na camada de valência do que esses daqui? Tá? Porque, vamos supor, por exemplo, aqui o oxigênio. O oxigênio é esse daqui, ele tá no grupo 16, né? Ou seja, ele tem 6 elétrons. Então, vocês concordam comigo que é mais fácil ele tá ganhando 2 elétrons do que tá perdendo? Porque se ele já tem 6, para ele chegar a 8, só precisa de 2. Então, é mais fácil ele tá ganhando. Aí, vocês devem estar se confundindo porque que ganhar tem esse menos aqui. Porque elétrons nada mais é do que a carga negativa. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui são elétrons, tá? Então, se ele tá ganhando elétrons, ele tá assim. Se ele tá perdendo, ele vai estar assim, ó. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos, por exemplo, aqui no hidrogênio agora. O hidrogênio está no grupo 1. Então, o hidrogênio, ele é mais fácil tá perdendo esse elétron. Vocês concordam comigo? Porque, vê, se ele só tem um elétron, então é mais fácil ele tá perdendo do que ele ganhar 7, né? Porque se ele só tem um, por que ele vai ganhar 7? Não é mais fácil ele perder esse um dele para se estabilizar? Outro exemplo aqui no grupo 2, vamos pegar o cálcio. Aqui, o cálcio tá no grupo 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na camada de valência, né? Então, é mais fácil ele tá perdendo esses 2 elétrons do que ganhar 6. Beleza? Aí, sabendo disso, a gente vai pra cá. Tem umas regrinhas, tá? Que eu achei legal falar pra vocês. Eu acho que vai ser mais fácil. Esse daqui é um bizu pra vocês estarem desenrolando. Não sei como é que se lê, acho que é porgro. Tá. Aí, beleza. Se você está escrevendo isso do lado da folha, dá pra vocês, vai ser mais fácil de lembrar, tá? Porque, vê, quem perde elétrons, oxida. E é o agente redutor. Beleza? É fácil decorar. Quem perde, oxida. E é o agente redutor. Aí, quem ganha elétrons, ele vai estar reduzindo. E ele vai ser o agente oxidante. Então, quem ganha, reduz. E aí é o agente oxidante. Beleza? E tem outro bizu aqui, né, que vai estar facilitando bastante você estar resolvendo a questão. Vamos lá. Se o elemento é uma carga, por exemplo, ele tiver assim, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. Melhor. Beleza. Se o elemento, por exemplo, aqui, o cálcio, ele tiver com uma carga de NOx assim, positiva, por exemplo, então o NOx dele vai ser essa própria carga. Então o NOx dele vai ser mais 2. Beleza? Deixa eu ver aqui. E quando ele tiver substância simples, por exemplo, ele só tiver com o elemento dele, assim, cálcio, caneta falhando, meu Deus, hidrogênio, deixa eu ver outro aqui, o ferro. Então o NOx deles vão ser sempre 0, tá? Quando estiver sozinho, assim, substância simples. Beleza? E quando ele tiver com substância composta, por exemplo, NaCl, deixa eu ver outra aqui, hidróxido de cloreto. Meu Deus, eu me esqueci o nome que você quer.
Esqueci, boy, que mágoa, velho. Depois eu lembro, tá? Mas enfim, quando ele tiver com substância composta assim, então a gente vai ter que fazer meio que uma equaçãozinha assim pra igualar a zero, tá? Então, por exemplo, se você for olhar o NOx lá do cloro, tá aqui. O cloro tá no grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Então, é mais fácil ele tá ganhando um elétron, né? É mais fácil ele ganhar um elétron. Perfeito? Então, se é mais fácil ele ganhar um elétron, a gente coloca aqui em cima, -1. E a gente vai ter que colocar um número aqui no sódio que anule esse -1 e fique zero. Então, só pode ser o quê? Mais 1, né? Porque mais 1 com -1 é igual a zero. A gente resolve o NOx dessa substância composta, perfeito? E com isso a gente vai estar respondendo a questão que teve na prova. Acho que é mais fácil estar aprendendo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a cor vermelha, velho. Fica melhor. Vamos lá. Na questão dizia assim: considera a segunda equação que representa uma equação de óxido de redução. Então a gente tem aqui 3, né? NaClO mais 2, ferro, tá tudo bem. Eu coloquei aqui embaixo para facilitar. Aí agora a gente vai resolver ela, tá? Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, seguindo as regrinhas. Pra gente estar resolvendo essa questão aqui, a gente pode estar... A gente vai fazer daqui para lá, tá? A gente vai estar analisando. E a gente vai responder primeiro do lado dos produtos para depois fazer os reagentes, perfeito? Vamos lá. Aí a gente pode ver aqui que tem uma substância composta, NaClO, perfeito? Aí que a gente pode estar fazendo aqui, como vocês podem ver a substância composta, então a gente vai ter que anular esse NOx aqui, né? Deixar ele com a carga igual a zero. Aí vamos começar. A gente, quando tem a substância composta assim, a gente pode estar começando do último elemento aqui para cá, perfeito? Aí a gente pode começar pelo oxigênio. Aí, para saber o NOx do oxigênio, a gente vai estar voltando lá na tabela periódica. Eu estou vendo aqui que ele está no grupo 16, né? Se ele está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aí, para ele chegar a 8 elétrons, vocês concordam comigo que é mais fácil ele estar ganhando esses 2 elétrons, né? Então, a gente vai lá, volta lá e coloca -2 em cima dele. Porque se ele tá ganhando o elétron, ele tá ficando com a carga mais negativa, né? Então, -2. Aí agora a gente vai observar esse sódio aqui, que tá no começo. O sódio, a gente olhando lá na tabela periódica, a gente vê que ele tá no grupo 1. Então, se ele tá no grupo 1, ele só tem um elétron na camada de valência. E vocês concordam comigo que é mais fácil ele tá perdendo esse elétron do que ganhar mais 7? Que é bem mais fácil perder 1 do que ganhar 7, né? Para ele estar se estabilizando. Então, se ele vai perder, ele vai ficar com a carga mais positiva assim, tá? Então, vai ser mais 1. Aí a gente vai lá e coloca mais 1 em cima dele, perfeito? Porque é mais fácil ele estar perdendo para estar se estabilizando. E só sobrou o cloro. Aí vocês concordam comigo que a gente vai ter que colocar um número aqui em cima do cloro, para que somado a esses outros que eu coloquei aqui em cima chega igual a zero. Por exemplo, aqui a gente tem, em cima do oxigênio tem -2, e em cima do sódio, que é o Na, tem mais 1. Então, se a gente colocar, por exemplo, mais 1 aqui, a gente vai estar anulando, porque, vê, 1 mais 1 é 2. 2 menos 2, 0. Entenderam como funciona? Então, se tiver faltando aqui o número da substância do meio, vocês só completam com o que falta para poder estar anulando, tá? Que no caso aqui seria mais 1. Porque 1 com 1, 2. 2 menos 2, 0. Perfeito? Aí agora a gente vai olhar as outras. Vamos lá para o ferro. O ferro aqui, ele é substância simples. Se ele é substância simples, ele está sozinho. O ferro aqui, ó, vocês podem ver. Então, a gente aqui tem na regra que substância simples, o NOx dele vai ser sempre 0. Beleza? Só isso. Aí vamos para lá agora, pro outro lado. Vamos observar aqui, o oxigênio. O oxigênio, a gente viu que o NOx dele é -2, né? Perfeito. Aí coloca aqui embaixo -2. Por quê? Porque abaixo dele tem esse 3 agora, tá vendo? É a quantidade de elementos que ele tem. E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o -2 por essa quantidade que ele tem aqui, tá? Então, seria, no caso, -2 vezes 3 é -6. Perfeito? Aí vocês viram que a substância é composta, né? Tem 2 elementos aqui em cima, então a gente vai ter que igualar a 0, tá bom? Então, a gente tem -6 aqui. Aí, beleza. Aí vocês concordam comigo que para anular esse -6, aqui teria que ter que número? Do lado do ferro. Mais 6, né? Porque mais 6 com -6 fica igual a 0.
Aí, como a gente saber que essa conta aqui tá certa, do ferro? Porque a gente pode pegar esse 6 aqui e dividir pelo 2, aí vai ficar menos 3. Que é o NOx fixo dele, tá? Eu esqueci de falar que cada elemento ele tem seu NOx fixo, quer dizer, desculpa. No caso do oxigênio, o NOx fixo dele é sempre menos 2, tá? O do sódio é mais 1, do cloro menos 1, entendeu? Aí, perfeito, a gente resolveu aqui. Vamos lá. Agora para o NaCl. O cloro, a gente volta lá aqui na tabela periódica e vê que ele tá no grupo 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência e é mais fácil ele estar ganhando um elétron do que perder, né? Então, porque falta só um elétron para ele estar completando a sua estabilidade na camada de valência. Então, a gente vai lá e coloca menos 1. Show? E aqui do outro lado, esqueci de colocar aqui. Você sempre coloca, tá? No final assim, igual a 0, pra você não estar se esquecendo, que eu acabo esquecendo direto, desculpa. Aí, beleza, vocês concordam que pra anular esse menos 1, o sódio aqui tem que ser mais 1? Porque mais 1 com menos 1 igual a 0. Beleza, feito isso, a gente tá com a conta praticamente feita. Tá, vamos lá. Desculpa, eu tive que sair de novo. Vai ter um corte aí, tá? Aí aqui praticamente tá pronto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar de 1 em 1. Show? A gente vai analisar. Vamos começar primeiro pelo... Deixa eu pegar aqui o laser, que é mais fácil mostrar pra vocês. Vamos olhar substância a substância. Então, a gente vai ver primeiro aqui o sódio, vai comparar com o lado de lá. Perfeito? Então, a gente vê que o NOx deles são mais 1. Então, nada mudou. Perfeito? Tá certinho aí. O cloro, a gente vê que aqui tá mais 1 e desse lado tá menos 1. Opa, tem algo errado aí, né? A gente vê que, no caso, ele ganhou elétrons, porque se ele ganhou elétron, ele ficou com a carga negativa, tá vendo? Ele ficou menos 1. Então, se ele tava com a carga positiva e ele ficou negativa, quer dizer que ele ganhou elétron. Então, se ele ganhou elétron, ele reduziu. Deixa eu escolher aqui a caneta. Beleza. Aí a gente vai traçar aqui um traço só pra gente não esquecer, tá? O cloro até o outro. E se ele tava com a carga positiva e ficou negativo, então quer dizer que ele ganhou um elétron. Ele ganhou mais elétron, então ele reduziu. Perfeito? Porque aqui, se você ver no biso em cima, tem quem ganha, reduz, tá? Então ele reduziu. Quem ganha, reduz. Tá, perfeito. Então vamos olhar agora os outros, né? O oxigênio, menos 2. E aqui também tá menos 2, então tá certinho. Vamos ver o ferro agora. O ferro aqui, ele tá com a carga 0, NOx 0. E desse lado... Opa, desse lado aqui. Ele tá 6. Então aconteceu alguma coisa, né? Ou seja, ele perdeu o elétron. Se ele tá com a carga negativa, quer dizer que ele perdeu os elétrons, né? Ele ficou com a carga positiva. Então, a gente tem aqui no bizu que quem perde, oxida. Então, se ele perdeu o elétron, ele oxidou. Vamos traçar daqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui, mais fácil. Trazer daqui também. Tá, vamos lá. Ele oxidou, né? Tá, negócio feio da boba, mas tranquilo, vocês entenderam. Então, ela oxidou, perfeito? Agora, a gente tá faltando analisar uma coisa. Que no caso é ver quem é o agente oxidante e o agente redutor, né? A gente viu aqui que no cloro reduziu, né? Porque ele ficou ele tava com a carga positiva. Deixa eu pegar aqui o laser. Ele tava com a carga positiva e ele ficou com a carga negativa. Então, ele ganhou elétrons e reduziu. E a gente viu aqui que quem ganha, reduz, é o agente oxidante. Perfeito? Então, o agente é esse daqui, oxidante. Entendeu? E... deixa eu escrever com isso aqui, pelo meu Deus. No lado do ferro, a gente viu que ele oxidou, né? Porque ele ficou com a carga mais positiva, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, a gente tem aqui que quem perde, oxida, reduz. Então, o agente redutor, né? Agente redutor. Só isso. A gente agora vai para a questão e consegue responder, tranquilo. Aqui na letra A mesmo já fala, já dá de cara a questão que o ferro, que a gente fez aqui agora, o ferro, ele oxidou, aqui ó, o ferro ele oxidou, aqui na questão tem o ferro oxidou, e o cloro, ele reduziu, né? Perfeito.
Ficou a garrancheira, é porque é muito ruim fazer no iPad assim, por causa que o cara tem que ficar apagando direto. Mas deu pra você entender, né? Pelo amor de Deus. Aí, pronto, basicamente isso. Tá, e vamos agora pra... Eu fiz mais duas aqui, essas aqui vai ser mais rápido, tá? Porque eu acho que o que tinha que explicar vocês aqui eu expliquei na outra, tá? E aqui vocês só vão acompanhar o raciocínio, mas vai dar certo, tá? Vamos lá. Vamos fazer de um em um. Aqui no ZN a gente vê que a carga, a gente vê que é uma substância simples, e a gente sabe que substância simples, o NOx vai ser o quê? Sempre zero, né? Aí beleza, substância do ZN aqui, zero. Desse lado aqui a gente tem uma substância composta, tá? Substância composta a gente vai ter que igualar ela a zero, tá? Então, a gente viu na anterior aqui que o NOx do cloro, quanto é? Menos 1, né? Se a gente for olhar aqui, ele tá no grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência, então é mais fácil ele tá ganhando um elétron para se estabilizar. Então, o do cloro é menos 1. E do hidrogênio, a gente vê aqui também que ele tá aqui no início, né? Se ele tá no grupo 1, então é mais fácil ele tá perdendo esse elétron que ele tem. Então, quando ele perde, ele fica com esse sinal aqui, mais 1, tá? A gente vai e coloca lá em cima dele, mais 1. Aí a gente vê que se estabilizou aqui, ó. Porque mais 1 com menos 1, 0. Perfeito? Aí, beleza, vamos pro outro lado agora. Aí, no cloro aqui, a gente já vê que ele tem 2 cloros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o NOx fixo dele, que é menos 1, né? Que a gente achou. E multiplicar para essa quantidade, né? Igual assinei na outra questão aqui. Nesse caso. Aí, no caso, menos 1 vezes 2 vai ser menos 2, tá? Aí você vai igualar ela a 0, beleza? Menos 2. Então, vocês concordam comigo que o ZN aqui, o NOx dele só pode ser mais 2, porque mais 2 com menos 2, 0, né? Beleza? Aí, vamos lá pro hidrogênio agora. O hidrogênio, H2, ele é substância simples, né? O NOx dele, 0. Tá? Então, vamos ver agora quem é que tá oxidando, quem é que é o agente redutor e tudo mais. Vamos começar do ZN aqui, que eu acho que é... Eu não sei o nome desse elemento, desculpa, velho. Desculpa, é verdade. A gente vê que desse lado ele tá 0 e do outro lado ele tá mais 2. Opa, se ele ficou com a carga positiva, quer dizer que ele fez o quê? Perdeu elétrons. A gente viu aqui no bizu que quem perde oxida, né? Então, ele oxidou. Beleza? E quem oxida, quem perde oxida é o agente redutor. Beleza? Vamos analisar outra agora. O hidrogênio. O hidrogênio a gente viu que... Deixa eu pegar o laser que vai ficar mais fácil. Aqui ele tá mais 1 hidrogênio e desse lado ele tá 0. Então, opa, quer dizer que ele ganhou. Porque ele já não tá mais com aquela carga positiva aqui que ele tava. A carga positiva que ele tava. Então, ele ganhou o elétron para poder ter ficado 0. Então, ele só pode ter oxidado. Ou reduzido, desculpa. Ele reduziu. Porque quem ganha elétrons e reduz. E é o agente oxidante, tá? Então, vamos lá. Meu Deus, e agora para eu pegar ele aqui? Vamos puxar daqui. Vocês estão vendo aí? Pelo amor de Deus, digo que vocês estão vendo. Ele reduziu. E ele é o agente oxidante. Diz que vocês entenderam, vai, pelo amor de Deus. Aí vamos lá, analisar agora o que a gente fez. A gente viu que o ZN aqui, ele tava com a carga 0 e aqui ele tava mais 2. Então quer dizer que ele ganhou elétrons. Não, ele perdeu elétrons, porque quando perde o elétron, ele fica com essa carga aqui demais, tá vendo? Aí quando ele perde elétrons, ou quando ele ganha os elétrons, ele fica com a carga negativa. Entendeu? Então por isso que a gente disse que ele perdeu os elétrons, porque ele ficou mais 2 aqui. Tá? Então quando perde elétrons, ele oxida e é o agente redutor. A gente colocou aqui tudo certinho. E no caso de quem ganha os elétrons, que foi o caso do hidrogênio aqui, a gente diz que ele reduz e é o agente oxidante, beleza? E esse último exemplo aqui, só para finalizar, foi... É um caso à parte, que eu acho que não vai cair na prova, mas é bom você estar sabendo. Que aqui diz que substância com carga, o NOx dele é a própria carga, tá vendo? Então, o que a gente vai estar vendo aqui
é o seguinte. Vamos lá. Vamos analisar esse Ni, que é níquel. É substância simples, NOx dele, 0, né? Beleza. O cobre, ele tá com a carga 2+. E a gente viu que se o número que tiver em cima dele aqui, a carga que ele tiver aqui, tiver um sinalzinho, então o NOx dele vai ser a própria carga. No caso, o NOx dele vai ser +2. Beleza? Aí vamos para o outro lado agora. O níquel desse lado, ele tá com a carga +2, né? Então, +2, seguindo a regra aqui, ó. Substância com carga, o NOx dele é a própria carga. E o cobre, aqui tá sozinho, então o NOx dele 0. Aí a gente vê que o níquel, ele foi de 0 para +2, quer dizer que ele perdeu o elétron, tá? Ele perdeu o elétron, por isso que ele ficou com carga positiva. Então, quem perde o elétron oxida e é o agente redutor. E o cobre aqui, ó, Cu, ele foi de +2 para 0. Então, quer dizer que ele ganhou o elétron. Se ele ganhou o elétron, ele reduziu e é o agente oxidante. E é isso.